Bem-vindo a mais um N30Cast, nosso bate-papo. Meu nome é Tomio, eu sou vice-presidente do Diretório Municipal de São José dos Campos. Se vocês gostarem desse conteúdo, por favor, não esqueçam de dar o seu like, ativar o sininho, se inscreverem no programa e se tiverem comentários, entrem em contato nos canais que nós vamos deixar na descrição desse vídeo. Hoje nós vamos conversar com o André, um filiado daqui do Diretório Municipal de São José dos Campos. Seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse sobre você, sobre a sua profissão e também por que você se interessou em estar se filiando ao Novo e estar junto com a gente nessa jornada. Obrigado, Tomil, obrigado ao pessoal que está assistindo a gente. Meu nome é André, eu sou consultor de tecnologia da informação, né, mais especificamente na área de software embarcado. Eu moro aqui em São José dos Campos, mudei aqui com a minha família já faz 12 anos, né? 12 anos e meio já. E mudei por conta de ter arrumado emprego na Embraer. Hoje eu não estou mais na Embraer, mas eu continuei em São José dos Campos, continuei na comunidade, trabalhando na minha profissão, cuidando da minha família, que eu acho que é a minha função principal no mundo. E eu acho que eu quis, né, dar um passo além na minha vida política, começando a trabalhar com um grupo de pessoas em quem eu acredito, né, porque eu acho que política é algo que diz respeito a todo mundo. Independente de você ser político ou não, você é afetado pela política, então política é um negócio que diz respeito a todo mundo. É por isso que nós estamos aqui, né, ajudando as pessoas a entenderem isso. Você sabe que ouvindo você falar, eu me lembrei de mim mesmo, né? Porque há algum tempo atrás eu queria contribuir para a política, mas eu não encontrava essas tais pessoas com quem você tinha afinidade na política para poder se juntar, era uma coisa muito difícil. E quando eu percebi que tinha realmente um grupo de voluntários, né, porque o Novo é um grupo de voluntários, certo. E esse grupo de voluntários que realmente cada um já tinha mais ou menos sua profissão, estava com as suas obrigações em dia, e mesmo assim essas pessoas ainda arranjavam tempo para se dedicar à política, que a política no final é um jogo de ocupar espaço. Se nós, né, que somos afetados pela política, a gente não ocupar o espaço, alguma outra pessoa vai ocupar. E aí eu resolvi sair como um filiado, depois como voluntário, hoje como vice-presidente, mas eu lembro exatamente a mesma situação que você está colocando aí. É muito legal saber que tem novas pessoas se juntando à nossa causa. E o que você tem de ideia de como conduzir a nossa política aqui na cidade ou até mesmo a nível do Brasil? Tomil, eu vejo com uma certa tristeza até que a gente está numa época muito polarizada, né? As pessoas não estão se entendendo, as pessoas já partem nas conversas do princípio de que só elas estão certas. Se você não consegue enxergar isso, é porque tem alguma coisa errada com você, ou você é desonesto, ou você não é talvez intelectualmente preparado para entender alguma coisa. Você acha que a conversa não é por aí, né? Acho que mesmo dentro do partido, às vezes aparece um tema e nem todo mundo concorda, né? Ou não concorda no conteúdo, ou não concorda na forma de agir, mas a gente tem que conversar e tem que achar os pontos em comum para a gente fazer a sociedade avançar. Isso vale para dentro de um grupo menor, como um partido político, vale para dentro do bairro, para dentro da cidade. Então, creio que o caminho, né, da prosperidade da sociedade, que é o objetivo da política, no final das contas, né, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, passa por dialogar. E dialogar quer dizer, eu vou ouvir o que você tem a dizer, eu vou colocar o meu ponto de vista de maneira respeitosa e nós vamos achar um ponto comum, onde a gente possa agir e
sem interferir na liberdade das pessoas. Eu acho que isso para mim, hoje em dia parece que é quase utópico, né, a gente falar disso daí, né, a gente falar assim que as pessoas vão dialogar, vão se entender, mesmo com visões totalmente diferentes, mas em algum ponto vão acabar concordando. E é esse ponto que tem que ser enfatizado, é quase utópico, mas infelizmente é necessário. Felizmente é necessário. Então eu vou fazer uma provocação para você e pode deixar que eu vou te ajudar aí se você assim rolar aí na provocação, mas assim, você viu um caminho para isso? Porque você está falando assim do diálogo, né? Do diálogo prevalecer. Você já tem a visualização de como é que a gente pode chegar lá nessa sociedade onde o diálogo prevaleça sobre a imposição, né? Porque eu digo, você falou da polarização. A polarização, junto com a polarização, vem a questão da imposição, né? Porque numa hora que você assume a posição, parece que você está impondo a outra metade. Vamos supor que essa polarização seja na metade, né? Você impõe a outra. Como é que a gente sai dessa armadilha aí? Também não tenho uma resposta fácil para isso não. Eu gostaria de ouvir até opiniões a respeito disso, mas eu acho que realmente estamos num momento muito difícil. A gente tem que fazer, assim, quem concorda com a minha maneira de pensar a respeito de que a gente tem que levar mais diálogo, a gente tem que ser mais propositivo, ouvir mais, eu acho que tem que continuar praticando isso, no final das contas, sendo e se usando como exemplo. Se eu estou conversando com você e estou ouvindo a sua opinião sem querer me impor, tentando entender o processo que leva você a pensar do jeito que você pensa, eu já vou estar fazendo a minha parte nesse negócio. Acho que assim, quem entende que o caminho é o diálogo, tem que continuar dialogando, não pode desanimar desse caminho. A gente tem que sempre estar se policiando para não entrar na pilha que é fácil, né? Entrar, que é fácil. Você perder a paciência é fácil. Nós somos muito defensivos, né? Nós somos muito reativos, né? Assim, então assim, a gente tem que... Eu até assim, eu não sei nem se caberia dar esse exemplo aqui, porque é um negócio recente. Isso aqui é um bate-papo. Porque é um negócio recente que aconteceu comigo, para você entender assim, como é difícil esse caminho. Há uma polêmica aqui na cidade de São José dos Campos, agora mais recente, que é a implantação da ciclorrota lá na Avenida Anchieta. Né? A prefeitura vai lá, já está colocando faixa, tá não sei o quê, e assim, isso dá margem, né? Sem querer entrar no mérito se está certo, se está errado, se é o caminho, não era essa a questão, mas isso dá margem, o pessoal vai lá e ataca e fala, não, assim, tá errado, porque imagina que absurdo, vai ter a ciclovia passa no meio da avenida, não sei o que, é perigoso, e as pessoas falam sem entender o que está acontecendo. Eu vi recentemente no LinkedIn, né, eu sigo o prefeito da cidade no LinkedIn, eu vi que ele colocou lá, né, falou assim, não, tentando explicar o que ia ser e tal, e assim, eu percebi que ele ou a equipe dele, não sei exatamente quem é que colocou o negócio de verdade lá, mas tava com uma coisa meio reativa, porque da parte dele. Da parte dele. O pessoal já estava meio reativo com o pessoal que já tinha ido lá fazer reportagem, né? Tem que revistinha de bairro, que foi lá e fez reportagem, foi um negócio até meio desrespeitoso até, e esse pessoal já estava meio reativo. Só que na publicação, o prefeito colocou o WhatsApp dele para conversar. Falou assim, ele colocou o WhatsApp dele, então ele quer que eu me comunique com ele, certo? E eu fiz exatamente isso, porque assim, eu não entendi ainda como funciona o negócio. Honestamente, eu não entendi. Quer dizer, primeiro entender qual é a proposta para depois começar... eu não entendi o que é diferente hoje. Porque assim, aquela sinalização que está sendo colocada, aquela não está no Código Brasileiro de Trânsito. Então assim, tem que ter alguma coisa complementar que indique claramente para o motorista o que ele tem que fazer ali. Porque você não pode cobrar de alguém que tirou a CNH em outro estado, que chegue aqui e entenda exatamente o que significa aquela marcação. Então, assim, eu queria entender. Realmente, aquela faixa vermelha, eu queria entender. Eu queria que fosse explicado. Eu falei assim, qual que é a diferença?
né? Qual que é a diferença que tem hoje? Aí a equipe do prefeito me respondeu, ou ele, não sei quem escreveu, né? Mas assim, me respondeu, reforçando, né, que vai ter radar, que vai ter, assim, mas assim, na prática não me deram exemplo. Só que antes de me dar um exemplo, eu pudesse perguntar, falar, não, me dá um exemplo prático. Eu tô com o meu carro, tenho a bicicleta, o que eu faço? Né? Antes que pudesse me explicar, eu falei assim, precisamos, escreveram assim, precisamos nos concentrar em conceitos e não ficar espalhando notícias, ser desrespeitoso, como se eu, que tivesse me comunicado com a equipe, com o prefeito, eu tivesse sido desrespeitoso, coisa que, assim, eu tenho absoluta certeza que eu não fui. Eu perguntei, falei, como é que vai funcionar? Ele já espelhou em você, uma atitude que foi feita pelos outros. Eu sou cidadão, eu quero acreditar que, assim, que eles estão nervosos, tal, não sei o quê, com um monte de gente pegando no pé, disso daí e tal, e eu acabei, e não achava que eu, mas do jeito que chegou a resposta para mim, eu, assim, eu quase fui levado a acreditar que eu estava sendo desrespeitoso com ele. Eu, assim, coisa que eu não fui. Assim, eu podia facilmente, nessa hora, ter pego o negócio, colocado nas minhas redes sociais, olha que absurdo que o prefeito faz com o cidadão, olha que isso é jeito de responder, tal, não sei o quê. Eu falei assim, não fiz nada disso. Eu falei assim, olha, eu simplesmente dei um feedback na hora ali. Eu falei assim, desculpa, eu não fui desrespeitoso, você não precisa ser reativo desse jeito, entendeu? Eu quero entender o que você está propondo e ainda não entendi. Para isso eu ainda não tive resposta, ninguém me respondeu. Isso desde ontem, ninguém me respondeu. Eu fui rapidinho para responder no domingo de manhã para mim, mas até agora ninguém respondeu nada. Hoje é segunda-feira, tá? Não sei que hora que você está vendo isso daqui, mas esse é o exemplo de que quem acredita no diálogo tem que fazer. Não pode entrar nessa pilha. Quem toma a decisão de combater, de discutir, de enfrentar ou dialogar, somos nós mesmos. É uma opção que nós temos como indivíduo. Né? No fim das contas, tudo é a soma das escolhas individuais. Né? A sociedade é a soma das escolhas individuais que a gente tem. Então, se a gente acha que o mundo está muito polarizado, o que a gente tem que fazer, se a gente se incomoda com isso, como eu me incomodo, é não entrar nessa polarização. Não entrar nisso. Eu sempre falo assim, olha, existe um motivo para as pessoas pensarem do jeito que elas pensam e eu tenho que respeitar. Eu queria complementar, mudando um pouquinho o tom da conversa, mas complementando um pouco nessa discussão de como chegar nessa solução do diálogo, né? Fortalecer o diálogo em vez do... Eu acho que uma boa maneira é da gente focar naquilo que nos une. Ou seja, em vez da gente discutir as nossas discordâncias, a gente conversar em quais são os nossos pontos em comum e trabalhar para fortalecer esses pontos em comum. Eu vou falar alguma coisa, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o direito que a pessoa tem de não ter a sua vida ameaçada. Né? Quem discorda e quem concorda? Eu acho assim, a maioria das pessoas vai concordar que eu não tenho o direito de tirar a sua vida. Então isso nos une. E aí isso remete a um assunto, por exemplo, que é a questão da segurança pública. Será que nós vivemos numa sociedade onde isso está contento acontecendo? A defesa da vida? Não, eu acho que não. Nós temos um índice de homicídio grande e isso pode ser um tema de união. De unir, né, as pessoas que pensam de formas diferentes, mas a gente fortalecer a sociedade na união de temas em comuns que são de agrado de todos, né? Que são um consenso. Outro tema que eu acho que é interessante, você fala assim, nós devemos ter direito à liberdade com responsabilidade. Quer dizer, qual é o cidadão que vai levantar a mão e vai falar assim, não, eu sou contra a liberdade com responsabilidade? Então, eu acho que esse é um outro tema que nos une, né? Liberdade com responsabilidade. Como é que a gente tem essa questão da responsabilidade? Você tem que dar também conhecimento, subsídio para a pessoa poder tomar decisões corretas. Então tem uma discussão longa sobre isso. Nós estamos discutindo isso? Ou seja, onde é que a escola, né, o ensino público entra dentro desse fortalecimento dessa liberdade com responsabilidade? Então talvez esse seja um tema também que possa unir, vamos chamar assim, gregos e troianos, dentro de um assunto comum.
Um terceiro problema, terceiro assunto que pode ser de consenso também é você ter direito a manter contigo as conquistas do seu trabalho. Poxa, eu trabalhei, né, conquistei, juntei, fiz uma poupança, comprei alguma coisa, tenho uma posse de alguma coisa, eu tenho direito a manter aquilo aí e não ter aquela propriedade ou aquele bem sendo confiscado de mim ou sendo retirado por mim, seja através da violência, no caso de um assalto ou de um roubo, ou seja através de uma lei que foi aprovada, que vai confiscar parte daquilo que eu trabalhei, que eu conquistei, que é o direito à propriedade, também é um consenso, né? Aí quando você vem em outros temas que talvez sejam mais polêmicos, esses pontos aí já começam a gerar discussões. Então eu acho que uma forma, né, compartilhando aqui, que a gente tem de conseguir levar a sociedade para dialogar é focar mais nos pontos em comum. Aliás, esses 3 pontos são pontos que são levantados aí por uma série de autores, né, que defendem o liberalismo, porque o liberalismo nasceu numa época que reinava as monarquias absolutistas, sim, né, uma tirania, então era o povo oprimido ali. Naquele momento, né, apareceu essa mesma discussão de como que a gente pode ter uma sociedade mais equilibrada, e apareceram vários autores que eu acho muito interessante, os autores que defendem o liberalismo, as ideias, e eles focavam nisso. Olha, vamos defender as coisas básicas, vamos defender o indivíduo. Você até falou assim, que a sociedade é a soma das escolhas individuais, né? O indivíduo no centro da discussão, unidos por objetivos e consensos em comum. Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade. Então eu acho que queria compartilhar aí com os nossos ouvintes aí, e com você, essa visão de como que a gente pode estar fortalecendo o diálogo. O que você acha disso? Olha, eu acho que um exemplo que eu costumo passar para as pessoas, né, em relação, por exemplo, a questão da educação, por exemplo, no Brasil. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando, seja nas mídias sociais, né, nas redes sociais, ou na televisão, nos meios de comunicação em geral, ou mesmo na conversa em família, ou na conversa com os amigos, que eu falo assim, o problema do Brasil é a educação, porque o Brasil não prioriza a educação. Mas eu nunca ouvi ninguém falar, nenhum político, nenhum candidato, nenhum mandatário, nenhum partido falar assim, não, educação não é prioridade. Você já ouviu alguém falar uma desse? Não. Todos os programas do governo falam, não, educação é prioridade. Como tem que ser. Educação como tem que ser. Como assim, ninguém de bom senso no Brasil realmente acredita que a educação não é prioritária. Claro que é. O problema não é que a educação não é prioridade no Brasil. A educação é prioridade. E todo mundo sabe disso. O problema é que a gente não chega num modelo de educação, a gente não concorda com o modelo de educação que a gente tem que implantar. E a gente acaba implantando modelo nenhum. Esse é o problema no Brasil, né? Assim, a gente deixa de chegar rapidamente naquilo que a gente concorda e deixa aqueles temas mais espinhosos para a gente amadurecer um pouco mais eles no tempo, para depois ir criando consenso, e a gente acaba não fazendo nada. A educação hoje no Brasil é um negócio que está perdido, é o problema da polarização, está perdido entre aqueles que acreditam que a escola tinha que ser um negócio mais rígido, tinha que ser um negócio mais voltado para aquela coisa mais tradicionalista, né? Eu diria até meio reacionária até. Eu estou contra aqueles que acham que o negócio tem que ser mais vanguardista, a escola tinha que formar mais cidadãos e acabam em detrimento do conhecimento básico, e a gente não tem e eu que tenho que colocar o meu filho na escola, entendeu? E aí entra a questão de, eu posso pagar uma escola particular, eu tenho que colocar na escola pública, tal, isso aí não interessa, porque assim, a discussão sobre a educação contamina toda a esfera
da escola, todos os modelos de escola são contaminados por essa discussão. E acaba assim, a gente acaba ficando perdido entre o que eu acredito e que deva ser uma educação para o meu filho e o que os especialistas debatem de maneira estéril. Então, assim, por quê? Porque nós abdicamos de sentar, chegar rapidamente naquilo que é claro, que é comum, que todo mundo concorda e começar ali a implantar alguma coisa que vá ser de fruto e deixar o restante da discussão, que causa mais polêmica, para um momento em que as discussões estejam mais maduras, né? Que os primeiros frutos já estejam sendo colhidos e deixar para uma discussão mais madura. Por quê? Porque a gente não foca naquilo que nos une, a gente foca naquilo que nos desune. Isso é um problema da sociedade hoje. Esse é algo que a gente tem que rapidamente, né? Quem está ciente desse problema tem que rapidamente começar a dar o exemplo para que a gente consiga mudar a sociedade a partir daí. A partir desse modo de agir, desse modo de fazer política diferente, né? Um modo mais propositivo, um modo mais acolhedor da opinião do outro, né? E menos polarizado. Ou seja, você está falando assim, resumindo um pouco, na questão, pegando o exemplo da educação que você colocou, vamos fazer o básico bem feito, porque no básico não existe tanta divergência do que a gente quer. Por exemplo, não existe muita divergência se nós queremos alunos que saibam escrever. Não, nenhuma. Não existe muita divergência se a gente quer alunos que saibam ler, interpretar, entender o que estão lendo, que consigam se expressar, né, através de produção de texto ou nessa época moderna de computadores e digitar, mas que consigam realmente se expressar de forma eficaz e de forma a transmitir realmente o que ele está querendo. Entender matemática, entender um problema prático do dia a dia na forma da matemática. Desenvolver o raciocínio lógico, analítico. Quer dizer, só aí a gente já tem um banquete de assuntos que eu acho que dificilmente, independente do viés ideológico que você adotar, a gente quer que os nossos alunos se formem com esse conteúdo e a gente devia focar neles. É muito interessante o que você está falando, porque nós aqui no Partido Novo, nós discutimos, né, os temas, você participou disso também, os temas que são os temas que mais são importantes, né? E a educação deles é o pilar de todas as melhorias que a gente possa ter, tanto do ponto de vista político como econômico. E nós temos uma prefeitura, o Partido Novo tem uma prefeitura em Joinville. Certo. Por coincidência, uma cidade que tem um porte parecido com São José dos Campos e também características parecidas. E nós convidamos o secretário da Educação para participar dos nossos debates e ele trouxe exatamente isso, a questão de que ele entendeu que a Prefeitura de Joinville tem que se focar em oferecer o conteúdo correto para o aluno, para ele aprender na época correta as coisas básicas. Ler, escrever, interpretar, fazer contas, desenvolver raciocínio analítico e raciocínio lógico. Então isso é uma prática, né? Esse movimento já está sendo implementado, não é uma coisa que vai ser, nós temos a prefeitura, o Adriano Silva é o prefeito da cidade, e o secretário da Educação é o Caligari, que nos ajudou aí a compartilhar esses conceitos, e ele está fazendo exatamente isso, ele está trabalhando naquilo que é o básico, muito alinhado com o que você... Exato. Primeiro que todo mundo concorda, depois vamos amadurecer alguns pontos divergentes, a gente amadurece com o tempo e só aí já tem muita coisa. E já tem um monte, só o que todo mundo concorda, já tem um monte de coisa que não é feito. Que a gente podia estar fazendo. Que a gente podia estar fazendo, exatamente. Não, é isso aí. Esse é o jeito do cidadão comum, né, tá tentando contribuir
para a melhoria da nossa política, da nossa cidade. E espero que vocês, né, gostem disso que a gente falou aqui, porque se você gostou, é que tem algo de novo em você. Nós precisamos da adesão de todas as pessoas que queiram, de forma voluntária, nós somos um grupo de voluntários, se juntar para aumentar a quantidade de pessoas que estão trabalhando em implementar essa nova visão, esse olhar para as coisas que nos unem, esse olhar para os assuntos que não geram discórdia, e sim um foco para gerar o resultado em torno de temas que são consenso dentro da nossa sociedade. Nós entendemos que esse é o jeito da gente fazer política. E André, mudando um pouco de assunto, e a respeito da segurança, assim, você tem alguma opinião, assim? Olha, eu creio que acho que o maior problema da segurança que a gente tem no Brasil como um todo, todos os lugares que eu conheço, que eu já morei, que eu já visitei de alguma maneira, é que as ruas nossas elas foram desocupadas pela família. Né? As famílias não ocupam mais as ruas. As áreas públicas. As áreas públicas, sim, as ruas, as praças, os parques, né? O pessoal só vai no parque porque tem um segurança ali na portaria passando a falsa sensação de que as pessoas lá dentro estão seguras, né? E nas ruas, então, nem pensar. Quem teve condições, né, e isso é uma minoria da população brasileira, teve condições de ir para um condomínio fechado, prédio, tal, não sei o que, acabou indo, porque isso retroalimenta um problema, né? As pessoas ficaram com medo de estar nos lugares públicos, se fecharam em suas casas, e isso na verdade atraiu mais a atenção de quem é mal intencionado, do pessoal que é os amigos do alheio, né, que falavam antigamente, né, os ladrões e sequestradores, porque sabe que quanto menos gente tem na rua, é mais fácil para eles agir. E as pessoas precisam continuar andando. Desconexão também entre essas pessoas que moram nesse lugar mais seguro com e as pessoas precisam continuar tocando suas vidas. Então, eventualmente, você vai ter que andar sozinho à noite na rua, eventualmente você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que sair com uma certa urgência para ir, sei lá, alguém ficou doente em casa, você precisa comprar um remédio na farmácia, então não sei o que, você precisa sair de casa. E as pessoas têm cada vez mais medo de fazer isso. Isso acaba retroalimentando, é um ciclo vicioso, né? As pessoas têm medo, se fecham em casa, aí isso daí contribui para atrair a atenção do mal intencionado, que acaba ocupando o espaço que devia estar sendo ocupado pelas famílias. Sim. Eu perguntei outro dia, eu estava perguntando para minha filha numa situação nossa lá, o que dava para ela a situação de segurança onde a gente mora, né? E ela falou assim, ela vem da escola com o transporte público, e para na praça, não sei o que, atravessa a praça para chegar em casa, não sei o que, e assim, que ela vê família. Uma menina de 17 anos tem essa percepção de que o lugar é seguro porque tem criança brincando. Que ninguém leva a sua criança num lugar assim onde vai ter problema. Então ela tem essa sensação de segurança porque ela vê criança brincando. E ela vê família, ela vê gente idosa passeando. Isso daí é algo que a gente tem que resgatar em todos os espaços públicos da cidade. Todos os bairros tinha que ter um lugar onde as pessoas pudessem conviver, entendeu? E uma trazer a sensação de segurança para a outra, sem ter que a gente precisa ficar fechado, né? Porque aí quem está mal intencionado vai acabar indo procurando outro lugar, entendeu? E as órgãos de segurança, eles têm que, isso é a minha opinião particular, que eu poderia debater com outras pessoas que pode ser eventualmente ter uma visão diferente, mas alguns pequenos delitos, eles não podem ser tolerados, entendeu? Então, assim, onde as famílias querem ter tranquilidade, não pode ter um ajuntamento de gente. Os jovens até querem se divertir, isso daí é da juventude, é necessário,
Mas não pode ser num local em que você perturbe o sossego, né? A sua liberdade termina quando você invade a liberdade de outra então, os pessoa, órgãos de segurança, né, tanto no nível municipal quanto no nível estadual, eles têm que agir nisso, né? Eu quero que assim, olha, assim, onde o cidadão precisa ter o sossego da família é um lugar de sossego. Onde a juventude quer fazer festa, quer se divertir, tem que ter um espaço específico para eles fazerem isso. E tudo bem, todo mundo vai conseguir se divertir sem problema nenhum. Então, assim, muito do problema da segurança pública vem justamente assim, de onde as famílias, o espaço que as famílias abandonaram, né? E acabou sendo ocupado pelas pessoas mal intencionadas. Você vê que a gente falou a questão de pontos em comum e a gente acabou entrando assim, de novo a questão de ocupar o espaço, né? Então, se nós que temos o direito de ocupar um certo espaço, a gente não ocupa, alguém vai ocupar aquele espaço e esse alguém pode ser que não sejam as pessoas que a gente gostaria que ocupassem aquele espaço. Então, para evitar isso, o cidadão comum, né, nós que vivemos aqui, que somos os detentores aí, né, da sociedade, ou seja, todo o poder emana do povo, né? Na verdade, o Estado, né, os governos, eles estão lá para servir a população. Se nós, cidadãos comuns, que somos os clientes do Estado, né, que somos para quem o Estado tem que servir, se a gente não ocupar o nosso espaço, seja dentro dos espaços públicos, que nem você colocou, para fortalecer a nossa segurança pública, seja o nosso espaço dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias Legislativas, seja na Câmara Municipal, se a gente não ocupar o nosso espaço, ele vai ser ocupado, né, por outras pessoas. Exatamente, e assim, você tocou num ponto interessante, né? Nós que trabalhamos, que empreendemos, que somos funcionários, colaboradores de uma empresa, somos servidores públicos, não interessa, né? Todos nós pagamos impostos. E esses impostos pagam o salário dos nossos mandatários, em todos os níveis, né? No nível federal, no nível estadual, municipal e executivo, legislativo e o judiciário também, né? O judiciário não é necessariamente eleito, mas é mantido com o nosso dinheiro. A gente tem que exigir, então, assim, e exigir não significa que eu vou ser mais um que vou me candidatar para um mandato e aí eu vou passar a fazer isso. Não, assim, o mandatário, o ocupante do cargo público, eleito ou não, ele é um funcionário do cidadão. O cidadão é o patrão dele, é o chefe dele, ele tem que obedecer ao patrão. A gente tem muito no Brasil ainda aquela questão da autoridade, né? A questão assim, o cara é uma autoridade, então parece que assim, ele está acima do povo, mas não é verdade, né? Contrasta com aquele termo, servidor público, contrasta com a autoridade do servidor público. Assim, eu acho que a gente tem que tirar essa história de autoridade, até do nosso arcabouço legal, assim, a gente tem que tirar essa palavra. Não é autoridade, ele é servidor. O servidor ele tem que obedecer ao povo, e pronto, é claro. O povo tem que se dirigir ao seu servidor de maneira respeitosa, da mesma maneira que a gente espera que, assim, na iniciativa privada, as pessoas que exercem cargos hierárquicos maiores, elas têm que tratar com respeito com o seu funcionário. O povo tem que tratar o seu servidor, seja político ou não, né, pode ser um concursado também, tem que tratar com respeito, mas mantida a relação hierárquica correta, que é o povo está acima do servidor. Todo o poder emana do povo, exato. E o povo é assim, e tem várias formas de exercer isso, né? Você não precisa estar nem filiado a um partido político, né? Eu tomei a decisão de me filiar, decisão totalmente particular minha, me fez sentido nessa época que eu estou vivendo, isso me fez sentido e não necessariamente precisa fazer sentido para todo mundo. Mas você pode participar da sua associação de bairro, conselho de segurança do seu bairro, você deve, aliás, eu acho que todo mundo deveria fazer isso, manter contato
com a pessoa com quem você votou para vereador, com a pessoa com quem você votou para deputado, né? Uma das razões que eu usei para poder me filiar ao Partido Novo, por exemplo, foi que eu optei pelo Partido Novo na eleição legislativa federal de 2018, né? Foi a primeira vez que eu votei com um partido. Adotei um deputado da época, que era o Vinícius Poit. Eu não votei necessariamente nele, mas ele foi um dos deputados eleitos pelo Partido Novo, então meu voto acabou elegendo ele. Dentro do sistema proporcional de votação, meu voto acabou ajudando a elegê-lo. E ele, foi sempre muito solícito, a equipe dele sempre foi muito solícita. Toda vez que eu me comunicava, toda vez que eu questionava, toda vez que eu perguntava sobre alguma votação, qual a razão dele votar daquele jeito, ele me respondia com um tremendo respeito com o voto. Eu falei assim, tá aí, tá um lugar que... Como servidor, né? Como servidor, ele se portou como o servidor público que ele realmente interessante, Então assim, olha, tá aí um lugar em que as pessoas que ocupam algum cargo não se portam como autoridade, elas se portam como servidoras. Eu acho que eu consigo contribuir, mas não necessariamente isso precisa fazer sentido para todo mundo. Mas assim, todo mundo tem que participar, de alguma maneira, tem que participar da política. Quando, por exemplo, é aberto uma audiência pública, né, as pessoas, há várias que são abertas nos bairros, não sei o que, é interessante que as pessoas vão lá, participem, questionem o mandatário, questionem o servidor público. A gente tem que começar a incentivar as pessoas a fazer isso. Ocupar o nosso espaço. Ocupar o nosso espaço, que é assim, a política é o espaço do povo, tem que ser do povo. Não somente dos profissionais carreiristas, dos políticos carreiristas, dos políticos profissionais, né? É da população mesmo, cabe a nós ocupar o nosso espaço. Exato. Se você está gostando disso, tem algo de novo em você. E me fala um pouco mais a respeito da sua filiação. Você já falou alguns motivos aí de você ter gostado aí do Partido Novo, a resposta, né, o atendimento que o Vinícius Poit como deputado federal, mas quais foram os outros motivadores que fizeram você se filiar? Se você tem intenção de sair candidato ou de participar da Jornada 2024, você sabe, mas os nossos espectadores aqui não sabem a respeito da Jornada 2024, que é um processo técnico de seleção de candidatos para formar nossa nominata para a eleição de 2024 e para as outras eleições também, mas é um processo onde qualquer pessoa pode se inscrever, fornecer os seus dados, seu currículo, e ele passa por um processo de formação, que são cursos, e depois por provas, trabalhos, TCC, entrevistas, para ser, ao final desse processo, ele ser selecionado ou não para fazer parte da nominata do Partido Novo. Você tem intenção de participar da Jornada 2024 e o que te motivou a você se filiar ao partido? Olha, Tomil, primeiro, né, eu estou com 50 anos de idade, né, e eu passei todos esses anos, eu sou filiado há menos de um ano, né? Eu passei todos esses anos da minha vida, né? E eu sempre fui muito engajado em política, na verdade, né? Talvez não engajado no sentido mais estrito uma militância, assim. Mais estrito do termo, mas assim, engajado no sentido de que gostava de discutir, gostava de conversar, né? Gostava de trocar ideia com as pessoas a respeito, né, da política, a respeito da situação política, desde muito novo, né? Quando eu fiz 16 anos, por exemplo, foi a primeira eleição em que o voto de 16 anos foi permitido, né? Eu sou de 73, então eu fiz 16 anos em 89. 89 foi a primeira eleição para presidente depois, né, do período militar, em que não tínhamos eleições diretas. Foi o primeiro ano da vigência da Constituição de 88. Então, já naquele primeiro ano eu quis votar, né? Então eu tirei o título de eleitor, tal, não sei o quê, e assim, fazia isso com bastante orgulho até, né?
Fui de grêmio estudantil, eu fui de centro acadêmico, na faculdade eu fui representante discente na Câmara de Graduação da Universidade Federal de São Carlos. Então eu sempre tive alguma coisa assim de política, né? Já fui presidente de clube de serviço na minha cidade, na cidade que eu cresci, lá em Araraquara, né? Mais ali para o centro do estado de São Paulo. Então assim, eu sempre estava engajado em alguma coisa de política. Mas nunca na política no sentido estrito, né? Na política partidária eu nunca fui, mesmo porque eu nunca achei que houvesse um partido em que eu assim, que eu conseguisse conformar melhor as minhas ideias, né? Então, conformar se diz o quê? De seu ouvido? Não, deixa eu explicar melhor. As minhas ideias se encaixassem um pouco melhor. Mesmo porque, eu vou te confessar, eu sempre, apesar de toda essa vivência política que eu tive, que não era uma vivência partidária, eu não consigo definir. Eu fui, na verdade, assim, eu defini um pouco melhor o que eu acreditava, assim, ser a minha orientação política, mais no sentido do liberalismo econômico, mais no sentido do conservadorismo político, somente quando eu tive perto dos 35 anos, mais ou menos. Até então, até os 35, eu navegava entre a social-democracia, socialismo, tal, não sei o quê, tudo fazia sentido de alguma maneira para mim. Mas eu consegui amadurecer melhor essa ideia quando eu tinha lá para os 35 anos. Eu falei assim, realmente eu falei assim, não, o liberalismo econômico faz sentido, o conservadorismo político faz sentido para mim, essa que realmente é a visão que eu consigo defender melhor. Então também não faria sentido eu ter me filiado num partido antes disso, né? Mas, mais do que isso, eu ficava meio inconformado com a ideia de que, independente do partido que estava no poder ou não, ou do pessoal que estava na oposição, mas ocupava cargos no legislativo, não sei o que, ocupava cargos no... Como que o pessoal era tão pouco... essas pessoas eram tão pouco ciosas com o dinheiro público, entendeu? Porque assim, o nosso legislativo gasta um absurdo, o nosso executivo gasta um absurdo com coisas assim que não agrega nada para a população. E eles aprovam leis e projetos que alimentam isso. Que não agregam nada para a população, e todos os partidos se completavam disso, né? Todos os partidos viviam nessa farra. Fala que defende o povo, mas assalta o bolso do cidadão. E quem mais sofre é o pobre, não é o empresário, não é o rico. As pessoas falam assim, porque quem paga mais imposto é o rico. Não, mentira, quem paga mais imposto é o pobre. Isso é claro. Assim, e nenhum partido, nem os de direita e de esquerda, eu não gosto dessa nomenclatura, mas assim, nem os de direita nem de esquerda, assim, eles estavam nem aí com isso, entendeu? Eu achei que o Novo era diferente. O Novo realmente foi o primeiro partido que eu vi que, não só no discurso, mas na prática, foi assim, assim, reduzir o gasto de gabinete do mandatário. É uma obrigação do partido. Assim, cara, isso não tem em partido nenhum. O cara no partido público é obrigado a apresentar, prestar conta, como é que ele está economizando o dinheiro do povo. Esses vários fundos que vão alimentar campanhas, né? Que os partidos pegam dinheiro do cofre público, que deveria estar sendo direcionado para a educação, para a saúde, pegam para fazer campanha, para santinho, coisa assim que é difícil até de verificar, de validar e de checar se está sendo gasto com aquilo que eles falaram que eles são gastos, assim, não obstante, né? A gente teve, por exemplo, o escândalo do mensalão no começo dos anos 2000, ali, no primeiro mandato do governo Lula. Era um escândalo que as agências de marketing elas estavam no centro do problema, entendeu? Porque o dinheiro que vai para propaganda, dificilmente você consegue comprovar que você gastou em coisas tangíveis, né?
Então você pode dar um valor qualquer. Um marqueteiro ele pode dar um valor qualquer para você, falar que vai custar. Se você tem o dinheiro do cofre público garantido para isso, fiscal, né? Você tem nota fiscal, como é que você vai provar que o cara prestou ou não prestou o serviço? E se ele pegou o dinheiro e não redistribuiu entre o pessoal do partido que o contratou? Não tem como você fiscalizar esse tipo de coisa. Então, assim, o Partido Novo foi o único partido que eu ouvi realmente falar assim, não, a gente não faz isso, a gente não quer esse tipo de coisa. E aí foi que, assim, que me deixou mais interessado em contribuir e tal, não sei o quê. E eu sabia que era um ambiente que, mais uma vez, ainda que eu possa discutir alguma forma de ação com você, que a gente possa não concordar, é um lugar assim, que realmente encaixou, as ideias encaixaram um pouco melhor. Foi por isso que eu decidi agora me filiar ao partido e fazer e dar esse passo na minha vida de atividade política, ajudando o partido a eleger mais mandatários. No final das contas é isso que a gente quer. Mas eu ser mandatário, não tenho essa pretensão. Não tenho pretensão de concorrer a nenhum cargo. Eu estaria, se eu falasse o contrário agora, eu estaria até, de uma certa maneira, negando o que eu falei até agora, né, de que o cidadão comum pode continuar participando. Não que eu acho que seja errado, mas eu acho que cada um tem a sua atuação. Uhum. Tem gente que tem muito mais do que eu, tem uma atuação nos bairros, tem uma atuação em outros órgãos de representatividade, outros coletivos, que essas pessoas, sim, elas têm condições de chamar voto, de chamar gente para participar dessa candidatura, e eu estou aqui para dar apoio. Acho que a minha maior contribuição que eu dou para a sociedade é como trabalhador, com a minha empresa, com a minha família, né, criando as minhas filhas para que sejam boas cidadãs também, para que quando elas ocuparem os espaços delas na sociedade, elas façam isso com ética, com os valores que eu passei para elas, e cuidando da minha família, cuidando do meu núcleo mais próximo e ajudando outros mandatários, outras pessoas do partido que queiram ser mandatário, porque eu acho que é um espaço que a gente tem que ocupar, né? A gente tem que ocupar o legislativo, a gente tem que ocupar o executivo com as nossas ideias, e eu acho que é assim que eu vou dar a minha contribuição. Não é a atividade política, né? Profissional, assim, não profissional, mas assim, dedicada, né? Eu acho que é algo que não é isso que faz sentido para mim. Então isso eu deixo para quem realmente tá nesse caminho e eu incentivo que continue nesse caminho. Então fica aqui o exemplo do André, uma pessoa que não quer seguir exatamente a questão da candidatura, mas que quer sim se envolver na política como um cidadão, ocupando o seu espaço e ajudando outras pessoas a ocupar o seu espaço. Se você está gostando disso, tem algo de novo em você. Então acho que a gente pode ir encerrando a nossa conversa aqui. Se você tiver algum comentário final aí para a gente estar encerrando. Olha, eu gostaria de agradecer, Tomil, a sua oportunidade de estar aqui falando. A gente que agradece aqui. Eu gostaria de convidar aí o pessoal a continuar seguindo, né, o nosso N30Cast aí, né, assim, dando sugestões de novas pautas e vindo, né? Eu falo assim, olha, entre em contato com a gente, mas sobretudo, ocupe os espaços. Ocupe o espaço que é seu na política, né? A política é para todos nós, né? Eu ouvi uma professora de filosofia uma vez dizendo que o termo política vem de polis, né? Que é cidade em grego, né? Nós vivemos na polis, nós vivemos na cidade, portanto somos políticos, todos somos, né? Querendo ou não, nós somos políticos. Então, assim, ocupe esse espaço político e, assim, sobretudo, dialoguem, ouçam o que o seu vizinho, ouçam o que a sua família, o seu colega de trabalho tem a dizer, tente entender como é que ele formou o pensamento dele, respeite isso e vamos dialogar, né? Porque a gente consegue se entender. Conversando, todo mundo consegue se entender. Tá bom?
Muito bom. E se você gosta dessa abordagem do novo, que a gente se unir nos pontos em comum, tem algo de novo em você, venha conosco, se interesse, dê o seu like, se inscreva no canal, coloque comentários, não esqueça de ativar o sininho. E a gente se vê no próximo N30Cast.